Olá, pessoas de bem! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre verbo. Opa, como assim, Whitney? Que cenário é esse? Bom, durante esse período em que nós estamos assim em casa, infelizmente por conta desse surto aí do coronavírus, eu vou produzir alguns vídeos um pouquinho mais longos, certo? A fim de contemplar alguns conteúdos que o ensino médio precisa. Por quê? Porque a gente não pode se descuidar, nem com relação à nossa saúde e muito menos com relação ao quesito aí educação, tudo bem? Então acompanhe, porque eu vou estar sempre aí a postar alguns vídeos durante esse período, mais longos um pouquinho, a respeito de alguns assuntos extremamente importantes. Então atenção galera aí do ensino médio, atenção galera que vai fazer aí o Enem neste ano, ok? Então vamos lá para verbo. Mas Whitney, o que é verbo? Eu ainda não compreendi o que seria. Verbo é uma palavra ou expressão que gera uma ideia de ação, estado, mudança de estado. Observe que existem palavras que têm esse caráter. E logo numa construção dá para você perceber. Observe aqui. Eu derreto, tu derretes, você derrete e você tem certeza que quer conjugar este verbo? Olha aqui uma campanha que a Greenpeace fez há um tempo atrás com relação a essa questão do aquecimento global. E olhe como este derreter gera uma ideia de ação. Logo, isso aí é um verbo. E esses verbos, eles possuem três tipos. Existe o verbo que é transitivo, aquele que precisa de complemento. Como assim, Whitney? Eu quero. Quem quer, quer alguma coisa. Eu quero o quê? Eu preciso. Quem precisa, precisa de. De quê? Então, esse tipo de verbo, ele é classificado como verbo transitivo. Ele precisa de um complemento. E este complemento é um objeto direto, indireto, pleonástico, preposicionado, certo? É um objeto. O segundo tipo é um verbo intransitivo. Intransitivo é aquele verbo que ele é autossuficiente, ele não precisa de complementação nenhuma, certo? Então, quando eu digo assim, eu caí, olhe como a ideia é inteira. Eu não preciso indicar o quê? A não ser que não tenha escutado aí o que eu falei, eu vou falar de novo, eu caí. Se eu disser da escada, foi o lugar onde eu caí. É um adjuntado verbial, não é um objeto. Então, esse tipo de verbo, ele é classificado como intransitivo. Ele não precisa de complementação nenhuma. Já o verbo de ligação é aquele que serve para unir o sujeito a uma característica, que a gente chama de predicativo, certo? Ele é um verbo considerado, inclusive, nocional. Ele não vira núcleo. Por quê? Porque como ele não gera uma ideia de ação, quem vai gerar a ideia de ação? O transitivo e o intransitivo. Eles virarão núcleos, formando assim predicados verbais, predicados verbonominais, enquanto o de baixo vai formar apenas um predicado nominal, certo? Próxima situação é falar sobre a estrutura. Toda palavra, ela possui uma estrutura, certo? Por quê? Porque eu tenho que perceber a base que formou essa palavra, se ela for primitiva ou se ela for uma derivada. Então, e no nosso caso aqui são verbos, certo? Então eu tenho aqui o verbo estudávamos, que vem do verbo, muito bem, estudar, escutei daqui. Estudar tem uma base. Essa basezinha, que é fixa, nós chamamos de radical, aquela parte que não varia. Então como é que eu sei onde o radical, até onde o radical vai parar? Ele vai parar toda vez que aquelas letrinhas que formarem parte dessa palavra não sofrerem alterações. Então, quando eu digo estudar, eu estudo, estudei, olhe como, querendo ou não, até a letra D não tem alteração. Então, chamamos de radical. Este radical, após o radical, eu vou analisar que vogal foi essa aí que acabou aparecendo. Por quê? Porque dentro do processo da estrutura, além de radicais, existem os sufixos. O sufixo para este verbo pode ser por conta de uma vogal temática, por conta de desinência modo temporal e por conta de desinência número pessoal. Rememore aí, que a gente já falou ainda neste ano sobre isso. Dessa maneira, como é que eu sei se ali é uma vogal temática ou não? Lançando este verbo para a sua conjugação. As conjugações dos verbos são: primeira conjugação, AR, segunda conjugação, ER,
OR, terceira conjugação, IR. Relembrem também de que eu falei bem assim. OR não forma uma quarta porque vem do latim. E lá no latim nós não tínhamos verbos terminados aí em OR. Nós tínhamos o verbo ponere, que formou poer, R, observe, segunda conjugação. Só que ao longo do tempo, como nós sabemos muito bem, as palavras vão sofrendo essas alterações, tudo sofre alteração, não é verdade? E aí o OR ficou aí sendo de segunda conjugação, não tendo verbos terminados com o R, né? Mas Whitney nunca vai ter? Quem sabe? A língua ela se modifica com o tempo. Então, eu tenho aqui estudar. Estudar faz parte da primeira conjugação. Logo, a vogal temática é a letra A. Letra A. E aí, como estudar, a primeira vogal que aparece é a letra A, você vai dizer que é uma vogal temática. Depois da vogal temática, você olha quais são essas desinências. Se nós tivermos duas, aí você vai analisar. Se tiver uma, qual das duas então? Porque depois da vogal temática, só pode ter modo temporal e número pessoal. E aí, como é que eu sei, Whitney? Eu não me lembro mais. Como é que eu identifico se é modo temporal ou número pessoal? Lembre-se. Um verbo como estudávamos. Quem é o sujeito? Escutei. Nós. Muito bem. Por que você sabe que o sujeito é nós? Por conta do mos. Porque quando eu digo estudávamos, o mos mostra para mim que somos nós. O vá, ele vai me mostrar o tempo. Porque se eu digo estudava, olhe, passado, pretérito imperfeito, do modo aí indicativo, certo? Então, o vá, ele me diz o modo e o tempo. Por isso que ele vai ter o nome desinência, modo temporal, enquanto o outro vai ter o nomezinho de desinência, número pessoal. Anotou? Rememorou? Beleza. Vamos seguir adiante. Além dessa situação, você precisa conferir o seguinte: toda palavra que acabe aparecendo, todo verbo, vogal temática e radical, você vai indicar que formou tema. E aí, por isso que indicamos que essa palavra é uma palavra temática. Formou tema. Se fosse um verbo como estudo, eu estudo. Olhe, até a letra D não varia, chamamos de radical. Ó, quem estuda? Eu. Não mostrou para mim a pessoa do discurso? Desinência, número, pessoal. Tem vogal temática? Não. Então, ela é uma palavra atemática. Beleza? E ainda, precisamos indicar se ela é risotônica ou arrisotônica. Whitney, isso eu não me lembro mais. Não se desespere, vou falar agora. A risotônica, este A, ele dá uma ideia de negação. Em língua portuguesa isso não acontece? Prefixos que geram essa ideia de negação? Então, risotônica significa assim: dentro do radical tem a sílaba tônica, que é a sílaba forte. A risotônica, então, dentro do radical, não vai ter a sílaba forte. Então, observe aqui. Estudávamos. Sílaba tônica. Dá. E o peso da sílaba em quê? Na consoante ou na vogal? Na vogal. E a vogal está do lado de fora, não está dentro do radical. Então, indicamos que, por estar fora do radical, essa palavra vai ser uma palavra arrisotônica. Já na palavra estudo, está dentro do radical, ela seria risotônica. Muito bem, estão prestando atenção, né? Continuem assim. Seguindo, nós temos as flexões. Todo verbo, ele se flexiona. Ele se flexiona em número, se está no singular, no plural. Ele se flexiona em pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, primeira, segunda, terceira pessoa. Ele ainda se flexiona no tempo, ele está no presente, passado, futuro. E no modo, indicativo, subjuntivo, imperativo. Essas são as flexões. Quando você analisa o verbo e observar a estrutura dele, como eu disse lá, estudava. Por que você percebeu? Porque você percebeu o tempo e o modo ali dentro por conta dessa construção, dessa estrutura do determinado verbo. Então, isso é muito importante.
Na sequência, nós temos as vozes, certo? As vozes são assim. Eu tenho a voz ativa, passiva, reflexiva. Essa voz ativa, ela vai indicar que o sujeito pratica a ação. Exemplo, o homem ouviu, abriu a carteira, tirou uma cédula, entregou sem palavras. Cora coralina. Olhe como ele realizou as ações. Por isso que a voz deste verbo, de cada verbo desse aqui, é uma voz ativa. Já uma voz passiva, o sujeito sofre a ação. E a passiva é dividida em duas. Naquela formação analítica e quando tem a partícula si, na formação sintética. Na formação analítica, observe, esse dia foi marcado. Alguém marcou esse dia. Esse dia foi marcado. Olhe como foi marcado. Sofre, o sujeito da frase, sofre a ação. Por isso que é uma voz passiva. E passiva, analítica. Já a sintética, lembra da presença da partícula si, certo? Como partícula apassivadora, voz passiva, partícula apassivadora, tudo bem? Vendem-se casas. Casas são vendidas. Quando você consegue inverter, você acha a voz passiva analítica, num processo aí da passiva sintética. Fica a dica. E a reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Proteja-se nos cosmos, cora coralina. Proteja-se, pratique a ação, sofra a ação. É uma voz reflexiva. Lembre-se ainda de que há a voz reflexiva recíproca, quando você pratica, sofre a ação de maneira mútua, certo? Ainda temos os chamados aspectos. O verbo, ele possui aspecto e é ele que é o elemento crucial para uma análise, uma interpretação do que vai ser dito, do que foi dito, certo? Por quê? Quando eu digo estudava, estudando, olha a ideia que gera. Processo, continuidade. Por isso que a gente indica que o aspecto dele é durativo. Pode ser processual, depende da questão do vestibular, às vezes vem com um nome ou outro. Mas olha como gera essa ideia de processo, de duração. Diferentemente de um verbo no pretérito perfeito, que ele é cessativo. Olha, estudei, peguei, abri. Veja como ele cessa a ação. Agora, abria. Olha como vira o outro, durativo, porque gera essa ideia de tempo mais decorrido aí do que o outro. Começamos a estudar. Incoativo. A ação começa a partir de agora. Né? Olha os nomes. Continuamos a estudar. Permansivo. Você está permanecendo na ação. Por isso o nome, olha, permansivo. Olha as terminações, ivo, que vão aparecer em todos. O estudo é importante. Eu estou declarando algo. É declarativo. Está sendo declarado algo. Acabamos de estudar. Conclusivo. Não acabamos? Não, mas não acabamos ainda não. Espere mais um pouquinho que tem mais algumas informações para vocês. E por fim, as formas nominais. As formas nominais são 3. Infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo é quando termina em AR, ER, OR e R, que você já conhece muito bem. Gerúndio, aquela terminação NDO, cantando, falando, bebendo. Particípio, aquela terminação DO, normalmente porque é o regular. Então, cantado, apresentado, certo? Falado. Agora, nós temos também o particípio irregular, que é aquele que normalmente precisamos prestar atenção ao verbo de ligação, que é o verbo auxiliar, que ele vai ter ao seu lado. Como assim, Whitney? Se ele é imprimido, Whitney, imprimido existe? Já disse em sala. Quem foi meu aluno, quem é meu aluno, sabe que existe sim. Existe imprimido e existe impresso. Quando é que eu sei diferenciar ou fazer uso de um e do outro? Imprimido, terminação em DO é regular. E aí você vai usar ter ou haver. Tinha imprimido, havia imprimido. Já impresso, ele é irregular. Então, ele vai exigir a presença do verbo ser ou estar no seu tempo composto. Então, foi impresso, estava impresso, certo? E aí você vai conseguir diferenciar todos eles. Espero que tenham entendido. Um grande beijo, até a próxima. #meus alunos.